Muito obrigado, meu amigo Andreas. Primeiro, eu gostaria de dizer em português, boa tarde. É um privilégio e uma honra estar aqui com vocês, trocando ideias em relação a questões globais e locais. E eu gostaria de agradecer vocês por criar essa ponte entre a África Ocidental e as comunidades do SEB. Muito obrigado também ao Lama por sua bela apresentação. Eu estou realmente ansioso em explorar novas possibilidades de parceria posteriormente. A minha palestra está concentrada. Acho que agora eu vou compartilhar a minha apresentação. Vocês conseguem ver? There. Okay, we're good. Right. Yeah, it's focused on eco-village strategies in. É uma apresentação de estratégias de ecovilas como uma resposta para a crise ecológica e socioeconômica no River Valley do Senegal. 20 minutos é pouco tempo para explicar o que está acontecendo, então vou dar um resumo sobre toda a situação do que está acontecendo nessa região do Senegal. Então, eu nasci no norte do Senegal, num vilarejo muito pequenininho. Essa senhora que você pode ver abaixo é a mãe do meu pai, é minha avó. Ela viveu 100 e poucos anos e ela era uma pastora e ela tinha muitas vacas e ela sabia o nome de todas as vacas, a história de todas elas. E ela realmente gostava muito das vacas. Quando eu era criança, eu ajudava ela a cuidar do gado. Passávamos o dia todo sem comida e tudo, mas ela me alimentava com histórias, com a história, e ela me contava como era quando ela era jovem. Então, para mim, todos os dias que eu passei com ela cuidando do gado foi muito importante e eu aprendi muitas coisas. A fome física não estava mais presente porque eu me alimentava com essas histórias. Ela faleceu há uns 8 anos e até o último minuto ela era muito consciente mentalmente, muito alerta e muito presente. E na nossa região a gente vivia com leões, entre leões. E ela vivia num lugar chamado Ilha do Elefante. Ela passava de um vilarejo para outro sem ver o sol, porque era um lugar repleto de árvores e a biodiversidade era impressionante. Esse outra pessoa idosa que vocês podem ver aqui, esse senhor aqui, quando vocês forem, vocês podem vê-lo, porque ele foi atacado por um leão no final dos anos 50, quando ele era um jovem pastor. E quando essas pessoas contam essas histórias para a gente, é muito difícil para a gente acreditar nessas histórias, porque a realidade lá é tão diferente hoje do que a realidade que eles vivenciaram. Nós estamos então nessa região do Sahel e enfrentamos uma série de problemas ecológicos. A região do Sahel fica abaixo do deserto do Saara. Há uma pequena quantidade de chuva todo ano. É uma temperatura que fica próximo a 50 graus Celsius. Então não venham me visitar em maio ou em junho. Venham depois de setembro, que fica mais fresquinho.
e também temos cada vez mais ciclos longos de seca. Esse ano tivemos uma quantidade importante de chuvas, o que geralmente chovia em um mês, choveu num único fim de semana. Então temos alguns lugares que estão, por incrível que pareça, alagados. Então a região é mais ou menos assim, no norte do Senegal e também no sul da Mauritânia. É claro que houve respostas governamentais de criar esse cinturão verde. É um projeto da União Africana que vai da Mauritânia, Senegal até a Eritreia, e eles vão plantando árvores e tudo para impedir o avanço da desertificação. Isso teve alguns sucessos, mas também traz alguns desafios. Isso, e parte desses desafios é porque isso não foi muito bem tratado com as comunidades locais. E eu tenho muita alegria em informar que o ex-diretor da Agência Nacional desse Cinturão Verde também faz parte da nossa equipe, e ele trouxe muita experiência e muitas conexões importantes. PREDES, que é essa rede da emergência de ecovilas no desenvolvimento do Sahel, ela foi criada há 5 anos apenas, por conta de experiências que aconteceram. Pois em 2015 nós registramos a organização, mas na verdade o trabalho iniciou muito antes. E aí nós começamos a organizar as comunidades, como produzir seu próprio alimento, como tratar da terra. Porque vários problemas que nós vivenciamos é que temos muitas multinacionais que nos dizem o que comer, qual deve ser o nosso padrão de felicidade, o que vestir e tudo mais. Mas isso é algo meio tirânico, porque é importante a gente pensar em formas de perceber como podemos atingir nossa própria felicidade, sem ter que depender da Monsanto ou de outras multinacionais assim. Mas os nossos governos centrais também estão ligados ou sob a opressão dessas multinacionais. Então, nós começamos a desenvolver alguns projetos em vários vilarejos para melhorar a nutrição, para regenerar a terra e gerar renda para as pessoas. Mas a gente não tinha muito dinheiro para desenvolver isso. Muitas vezes o dinheiro é um obstáculo, e aqui a gente usou a energia da comunidade, o poder das mulheres e da juventude para desenvolver isso. Nós também criamos algumas alianças fortes com governos locais e agências nacionais. Por exemplo, o KIMA, que é uma agência nacional senegalesa que desenvolve projetos na fronteira do Senegal. Também com o prefeito de Gamati e o prefeito da Mauritânia. A ideia que nós temos é de federar 50 vilarejos na Mauritânia, 50 no Senegal, para que a gente possa ter um intercâmbio de experiências e para que a gente possa trabalhar juntos para impedir a desertificação e combater a pobreza. Temos vilarejos com projetos muito bem sucedidos, tanto na Mauritânia quanto no Senegal, e queremos usar isso como modelos e motores para desenvolver esse projeto de forma mais ampla. Aqui vocês podem ver, aqui é um hub, é um centro de distribuição no norte do Senegal, e nós convidamos líderes de diferentes vilarejos, mulheres líderes, jovens, organizações de juventude, e passamos todo um dia
conversando sobre como podemos trabalhar juntos. E nós vamos, então, implementar uma floresta, um projeto de uma floresta no Senegal. E tem pessoas da comunidade que vieram apenas para abençoar a terra, que faz parte da cultura local, e também isso foi feito em conjunto com as organizações e autoridades locais. Isso também faz parte da transformação que você pode ver. Aqui em cima você pode ver um projeto que acontece num vilarejo que é predominantemente de pastores. Uma organização de mulheres disse: quando a gente vai para o mercado, a gente vai só para comprar um peixe ou carne, porque agora nós produzimos os nossos legumes e verduras e as nossas vidas melhoraram muito. E há uma série de treinamentos também para que a gente possa conscientizar as pessoas. Também temos treinamentos de projetos de ecovilas, e são pessoas que não sabem necessariamente ler e escrever. Então, a gente usa esses ensinamentos, o ensinamento oral, para mudar as ações e o comportamento das pessoas. E depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Esse é um pequeno vilarejo na Mauritânia. A primeira foto, vocês podem ver, eu estou lá. Isso é muito perto do deserto. Nessa comunidade, depois de uma série de debates e negociações, eles plantaram 18 hectares. E o único investimento aqui foi essa cerca, e a natureza fez o resto. Então foi uma cerca verde. Então, em pouco tempo, isso virou uma verdadeira floresta. Essa cerca era para manter os animais nesse ambiente, para as árvores crescerem e tudo. E essas árvores são muito próximos de um santuário para animais. Então tem vacas, macacos, e abelhas e muitos insetos também. Então essa floresta também alimenta os peixes do rio. E os peixes também engordaram, e aí você tem aves que se alimentam dos peixes que começaram a se aproximar também. Então nós tentamos produzir nossas próprias sementes e fazendeiros, e também formamos as pessoas sobre como elas podem produzir a comida que eles comem e comer o alimento que eles produzem sem nenhum tipo de pesticidas. Então temos parceiros do Los Portales, que é uma organização na Espanha, para nos ajudar nesse projeto. Isso foi muito bem sucedido. E eles nos ensinaram a produzir queijo, porque o queijo era uma coisa que não era conhecido nessa região. Então também há um reforço da produção de cereais locais, e temos uma forte parceria com a Ecovila da Manhur, na Itália, e eles organizam treinamentos de processamento de alimentos com mulheres nesses vilarejos. E isso funciona para unir as mulheres, e há muita solidariedade, muito aprendizado dentro desse processo. Aqui temos também o teatro, porque o teatro muda a forma das pessoas pensarem. Também nós, através do teatro, podemos ensinar uma série de coisas, como alimentar as crianças, como combater uma série de doenças. Então, isso tem sido uma ferramenta muito importante para mudar as mentes e as ações das pessoas. Aqui tem parte do nosso projeto. Nós estamos criando um centro de treinamento da comunidade na fronteira, porque entre esses dois países temos uma fronteira artificial que é uma herança do colonialismo francês. Então são pessoas que
da mesma família, da mesma comunidade, que tem uma fronteira ali separando elas. Então, foi muito impressionante para a gente quando a gente estava criando isso. Algumas pessoas da delegação da Mauritânia, eles nunca tinham cruzado a fronteira, porque eles tinham medo do Senegal, tinham medo de outras coisas, que outras coisas pudessem acontecer. Então a gente conseguiu reunir as pessoas dessa região. Então criamos também programas escolares. Nós acreditamos que a educação é a maior ferramenta para tirar as pessoas da pobreza. Nós recebemos também alunos internacionais e misturamos esses com os alunos do Senegal. E também eles nos ajudam a construir as próprias salas de aula. Aí um programa de aprendizado internacional e intercâmbio. E eles aprendem uns com os outros. E eles aprendem com essas famílias que ficam. Muitos dos alunos senegaleses moram na capital, em Dakar, e eles não conhecem a realidade rural. Então, esse se tornou um lugar para esse aprendizado multidirecional. Então, quando os alunos vêm, eles chegam, eles podem trabalhar com as mulheres, podem trabalhar nas escolas, nos centros de saúde, e podem realmente ajudar os projetos ambientais que nós temos. Também, nos últimos 12 meses, nós cavamos 27 poços para que as pessoas pudessem acessar água, para as pessoas poderem plantar pequenos jardins e hortas, para poderem dar água ao seu gado, porque a região, a água da região, a pouca água da região, muitas vezes ela está poluída com pesticidas e coisas assim. Então aqui temos as fotos da construção do poço e vocês podem ver como isso está melhorando as vidas das pessoas e também está ajudando as pessoas a evitar doenças que estão relacionadas à falta de acesso à água. Temos aqui uma floresta, né, uma grande horta que estamos criando. A ideia é plantar 3.000 árvores frutíferas para impedir a desertificação e também produzir alimentos. E o projeto hoje, enquanto eu estou falando com vocês, a gente está instalando uma bomba de água com alimentação solar. Nós também, então, celebramos a nossa herança cultural e a nossa diversidade cultural, porque as pessoas recebem todo tipo de influências, notícias da TV, da internet e tudo mais. E nós queremos, então, que as pessoas tenham orgulho e conheçam as suas tradições, seu conhecimento em termos de sentimentos. Porque o que está acontecendo no Ocidente não necessariamente é o que as pessoas acham. Em geral, no Ocidente, as pessoas estão muito sozinhas, muito solitárias, muitos não têm acesso à riqueza material. Então, esse não é o tipo de desenvolvimento que queremos ter. Então, a África está criando o seu próprio modelo de desenvolvimento e não necessariamente seguindo o que está acontecendo nos Estados Unidos ou em outras plataformas, outros lugares. Então, a gente está abrindo os nossos braços e os nossos corações para que a gente possa se dar as mãos para mudar o mundo para as crianças, como o Lama falou, para as crianças, os filhos dos nossos filhos. E então você pode então se conectar com redes aqui através desses contatos. Foi realmente maravilhoso. A gente quer fazer aqui exatamente isso,
mas a gente está muito longe desse processo. Mas a gente pode ver que isso é possível. É maravilhoso isso. Eu acho que as pessoas dos anos 60, da faixa de 60 anos, estão pensando como reunir as pessoas e como encontrar um modelo de desenvolvimento que seja diferente do desenvolvimento ocidental, como você falou. E eu brinco muito isso com o Andrés, também falo isso. E é maravilhoso, porque essas atividades, elas vão além das fronteiras do Saara, que é uma região muito seca, tem um solo muito pobre e também tem uma pobreza e uma desinformação muito grande. É uma região muito hostil, um ambiente muito hostil realmente. E também o analfabetismo das pessoas é muito grande, há muita falta de informação. E todo o peso também, né, de estar tendo a internet, a TV e outras multinacionais que trazem diferentes soluções de um modelo econômico money que estimula que o dinheiro domine as mentes. movement. E eu acho que esse movimento realmente é maravilhoso. É um sucesso esse movimento e essas atividades todas. Eu gostaria de começar perguntando uma pergunta que para nós é muito importante. É como reunir as pessoas e quando elas estão juntas, como ajudar as pessoas a chegar a uma visão comum e como enriquecer essa visão comum e como desenvolver a partir dessas atividades e que as pessoas podem ser feitas. Muitas vezes a gente pode se reunir, criar um círculo de pessoas, mas não é muito fácil fazer com que as pessoas atinjam e alcancem essa visão comum, compartilhem essa visão comum, para que cada um se sinta envolvido na direção e possam todos seguir numa direção positiva. Você pode então falar um pouco sobre essa experiência sua? Thank you so much, Lama. Thank you very much. Muito obrigado, Lama. I mean, here in rural Senegal and Mauritania, again, as I Aqui said, na região rural do Senegal e da Mauritânia, we are in an illiterate context. Again, temos um contexto de muito analfabetismo. Nem todos sabem escrever ou até falar os idiomas oficiais. E tem essas novas mídias, como o WhatsApp, você não precisa escrever e ler. A gente tem muitos grupos de WhatsApp que as pessoas compartilham. A gente usa isso muito como ferramenta de aprendizado. Nos vilarejos, a gente pode compartilhar uma série de ideias. Há também uma rede de comunidades, de rádios comunitárias, em que a gente consegue fazer com que as pessoas possam conversar com as pessoas no seu próprio idioma, para que as pessoas possam entender melhor o que a gente quer transmitir. Também na nossa tradição, temos pessoas que são conhecidas como griots. São comunicadores tradicionais. Antigamente se usava tambores, e eles conversavam com as pessoas. Então, por exemplo, os chefes de alguma comunidade,
Eles usavam os tambores para informar pessoas de muito longe sobre alguma coisa. E aí aquelas pessoas decodificavam aquela mensagem. E aqui também as mulheres estão organizando, estão se organizando em diferentes associações. É tudo uma questão de investir tempo para reunir esses líderes locais e também trazer as autoridades locais. E é importante também falar a língua que eles entendem. E é muito importante também reunir esses anciãos, essas pessoas mais idosas, como era antigamente. E os religiosos, também explicar o que é esperado de nós, pessoas com fé, o que devemos fazer. No norte do Senegal, é uma região onde o Islã é muito forte, e isso não tem nada a ver com o que acontece em outros lugares, porque para o Islã a vida é sagrada e a ecologia é um aspecto muito importante do Islã. Eu escrevi um artigo sobre isso que eu posso até compartilhar depois. Há diferentes formas em que nós podemos mobilizar as pessoas no nível do distrito, da comunidade, e entre comunidades e até entre países. Isso é um processo gradual. As pessoas trazem a sua contribuição e realmente isso vai se tornando uma realidade. Você falou algumas vezes em diferentes momentos, sobre o papel das mulheres. Isso é importante por si só, mas eu gostaria de entender também qual é o papel que os homens cumprem, porque realmente as mulheres estão tendo aí um papel de protagonismo aí. Nós, africanos, não entendemos esse movimento de empoderamento feminino e tudo mais, porque aqui na África o poder está nas mãos das mulheres. As mulheres são aquelas que educam as famílias. As mulheres são as que gerenciam e administram os recursos. Os homens impulsionam as coisas de forma positiva das comunidades. E os homens, na verdade, só têm posições honorárias como chefe da família, mas, na verdade, o poder está nas mãos das mulheres. E a escola ocidental francesa que mudou esse papel desde de meados da década de 1930 até agora. E aí a gente viu as mulheres passando a ficarem numa posição subalterna e tudo mais. Mas nessas regiões rurais, onde não teve um grande impacto das escolas estrangeiras, as mulheres são personagens muito fortes e que tomam as decisões. Então, quando nós sabemos como nos aproximarmos e conversar com elas, porque quando elas compram a ideia do projeto, o projeto passa a ser um sucesso. Eu achei ótimo que você usa o teatro para se comunicar com a comunidade. Eu acho isso maravilhoso. E fico muito feliz de ouvir que o Islã é uma tradição que se conecta tem uma conexão muito forte com a natureza, com a proteção ambiental. Por que isso aconteceu nessa região? Por que a natureza foi destruída? O que aconteceu? Eu pergunto a você, porque de alguma forma nós estamos vendo a destruição da bacia amazônica, da floresta amazônica. Lutzenberger, nos anos 60, falou que o solo da Amazônia é muito frágil. Se nós não
mantivermos a floresta, a gente pode ter um processo de desertificação lá. Eu lembro que ele falava sobre as similaridades com a África e sobre o que aconteceu com o Saara. E os antigos historiadores, Heródoto, por exemplo, ele falava sobre como aquela região era maravilhosa, que havia muita plantação, era uma região muito rica, e agora nós vemos esse enorme deserto. De certa forma, nós precisamos aprender como não fazer isso aqui, porque isso é muito importante, muito valioso a gente aprender isso. E especialmente o que aconteceu lá, porque vocês podem então nos ensinar o que não fazer. Muito obrigado por essa pergunta. Eu acho que qualquer lugar no planeta pode se tornar um deserto, se as pessoas não cuidarem dos recursos nacionais e tudo mais. Os desertos também podem se transformar em florestas. Não há uma ideia, um conceito fatalista em relação a isso. Nós temos uma região no Egito, Sequem, que era um deserto muito grande, e você vai lá, você pode ver o paraíso na Terra. E as pessoas desse deserto, elas podem realmente transformar isso numa região muito verde, sem usar pesticidas, e a gente pode fazer isso também na nossa própria região. O motivo pelo qual a região foi totalmente desertificada é muito simples. Ganância. Os seres humanos foram muito gananciosos. Todas essas multinacionais vieram para convencer nossos governos que o que nós precisávamos era de 2 represas no Rio Senegal. E isso trouxe um peso muito grande para os nossos países. Então, 2 represas que mataram totalmente o rio. A água ficou parada e parasitas começaram a se proliferar, e as pessoas começaram a cortar árvores para ter uma grande plantações de cana, de tomate, de arroz. E foi uma estratégia muito burra numa região que é muito próxima do deserto. Você cortar árvores para plantar outras coisas. Essa região é uma região que naturalmente é uma região de agrofloresta. Então, devemos plantar outras árvores para que o deserto não avance. Então, o importante são essas práticas de plantação. Há pouco tempo atrás, 40 anos atrás, nós produzíamos 100% de alimentos orgânicos. Todo o nosso alimento, 100% do nosso alimento era orgânico. E usávamos técnicas tradicionais para produzir uma diversidade de alimentos. Hoje, como a gente introduziu tomate e outras coisas nas plantações usando pesticidas, o solo foi muito degradado ao longo desses anos. E eles usam vários produtos químicos, e eles se envenenam os seus alimentos, envenenam o seu solo, e realmente isso foi prejudicando toda a região. Mas o que é muito bom é que, no momento, as comunidades estão se conscientizando. A conscientização nas comunidades está crescendo. Eles entendem a combinação dos governos nacionais, das multinacionais, das instituições de financiamento internacionais. E eles entendem que esses interesses nem sempre são os mesmos interesses da população local. E as pessoas entendem que eles não precisam seguir cegamente os modelos que estão sendo impostos a nós no momento. Glad to understand that the people from Africa now Eu fico muito feliz de saber que as pessoas da África podem
enxergar com essa visão de sabedoria sobre o que aconteceu no mundo. Porque daqui a gente vê os africanos, a gente acha que os africanos estão muito longe de tudo. Mas, na verdade, eles estão diante, trazendo as soluções, estão trazendo contribuições sobre como lidar com esse problema. like pioneers who want to see this. And I think, yes. If you just allow me, Então, eu só queria dizer uma coisa também. Todas essas vozes negativas, poderes, e tem uma influência muito grande em vários lugares do mundo, nas comunidades como a minha, como a sua. E eu acho que agora é um momento realmente, é um momento histórico do mundo em que comunidades indígenas devam se reunir e liderar o mundo para sair dessa crise. As nossas vozes precisam ser ouvidas e as nossas ações precisam também ser vistas de uma forma muito pacífica e fraterna. Porque se a gente continuar ouvindo essas vozes que são mais predominantes, a gente vai continuar indo para um caminho que não é muito bom. Então, no meu país, quando alguém morre, as pessoas enterram aquela pessoa com sementes. Quando as sementes crescem e se transformam numa árvore, a árvore é vista como uma reencarnação daquela pessoa. Quando as pessoas são enterradas juntas, nós temos florestas sagradas. Muitas vezes, quando vem uma multinacional, vem uma floresta, elas não entendem como aquela floresta é tão sagrada. E nessa região tem templos onde as pessoas vão e rezam e tudo mais. É uma ótima ideia. É maravilhoso isso. E, por exemplo, em casamentos, os recém-casados recebem sementes para que quando eles forem morar juntos e começar a sua família, eles não possam defender de outro. Então, à medida que as famílias viajam de um lugar para outro, as sementes também viajam de um lugar para o outro. Então, nós, africanos, precisamos reforçar essas práticas tradicionais também, que são muito importantes. Eu gostaria de ouvir duas coisas de você. O Islã, de certa forma, é uma nova religião. Como os cristãos no Brasil, de certa forma, também. Como o budismo é uma religião nova no Brasil. Então, o Islã no Brasil também é uma religião nova. Então, como você se lida? Né? E essa é uma pergunta. Quer dizer, então eu queria saber um pouco mais do Islã. E a segunda pergunta é que eu queria saber mais sobre a fronteira. Você tem tribos diferentes ou nações naturais com idiomas diferentes. E geralmente as fronteiras nacionais não levam em conta esse tipo de visão natural, ou cidadania natural dessas diferentes nações e tribos. Como você lida com isso? O Islã foi introduzido no meu país na época do século X, no norte do Senegal, de forma muito pacífica, através do comércio. E aí ela se espalhou pelo país todo. 90% Muslims. No Senegal são 90% de 95% de muçulmanos e 5% de cristãos. Mas se você é cristão ou muçulmano, há um componente muito tradicional. Então a tradição é muito importante. Então no Mali eles dizem que o Islã é como o rio, é como a água de um rio. Ela assume a cor das rochas por onde ela passa.
Então, aqui, como temos uma tradição pacífica, muito tempo de compartilhamento, porque os africanos são conhecidos como sendo grandes viajantes. Aqui na África, a gente se movimenta muito. E a gente não tem hotéis, a gente não tem pousadas, não temos albergues e hostels, porque cada casa é um hotel em potencial. Você pode chegar no lugar, você pode chegar, pode comer tanto tempo que você quiser, e aí você vai embora. E isso agora está desaparecendo nas comunidades mais urbanas, onde aí está tendo está se ocidentalizando. Por exemplo, aqui no Senegal, eu passo para qualquer lugar e posso almoçar. Então, o Islã aqui é muito pacífico e tem um aspecto bem diferente dessas manipulações em outros lugares, onde as pessoas estão usando o manto muçulmano para matar. Aí no Islã é proibido você matar um inseto, porque o inseto é uma criatura de Deus, e você não pode matar esse inseto. Então, para nós, esses terroristas de outros lugares não são muçulmanos para nós. Eles no passado, alguns dos nossos líderes que lutaram contra os franceses, como Bamba, que era como Mahatma Gandhi, ele usava não violência para lutar contra o colonialismo francês. E esse, hoje, é uma das irmandades religiosas mais fortes na nossa região. Talvez vocês tenham algo parecido no Brasil. Em relação às fronteiras, elas foram definidas no século XIX, em 1885, né, os franceses, ingleses, e com um lápis eles desenharam, olha, você fica com esse, você fica com esse, como abutres. Ah, eu fico com essa parte, você fica com essa. E eles dividiram família, separaram as pessoas das suas terras. E aqui na fronteira, no norte do Senegal, tem gente do outro lado que tem as suas terras desse lado e vice-versa. Você tem a mesma família que está dividida em dois. Alguns se tornaram mauritânios, outros senegalenses. Até a década de 80, eles colocaram essas fronteiras. Não existiam na cabeça das pessoas. As pessoas cruzavam de um lado para o outro. Mas desde 89, por causa da ruína do ecossistema, nós quase entramos em guerra com a Mauritânia. Mas, felizmente, as comunidades entenderam que esse não é o caminho, que o futuro é criarmos parcerias e colaborações para que a gente possa, então, criar uma região melhor. One question more. I think it's taking long because I don't know if we have this time, but I would like to you. Eu não sei se a gente tem esse tempo, mas eu gostaria de fazer outra pergunta. Você quer que eu dê respostas mais curtas para você fazer todas as perguntas que você quiser? Agora se diz que as pessoas dessa região sofrem uma pressão muito grande dos terroristas ou de grupos armados. É verdade isso? Como vocês lidam com isso? Eu acho que a Europa tem uma grande responsabilidade nisso, porque quando sabem, a África é um país é um continente muito rico a todo tipo de minerais. Os franceses colonizaram a Líbia e aí nós tínhamos o Gaddafi lá na Líbia e aí os franceses vieram e dispersaram muita coisa. Porque no momento o Senegal e a Mauritânia estão muito seguros disso. Nós temos onde
temos as ecovilas e tudo mais. É um lugar muito tranquilo. E nós ouvimos só os acontecimentos de longe. Mas tudo se trata do domínio econômico. Uma notícia ruim para nós, que o gás que vem do petróleo foi descoberto no Senegal. Então, os russos estão interessados, os americanos, os chineses estão interessados. E nós temos, então, muitos problemas em termos de terras e tudo mais, porque é aquela antiga canção colonial. Aqui na África, por exemplo, na África Ocidental, nós temos relacionamentos de brincadeiras, de fazer piadas em diferentes grupos étnicos. As pessoas se encontram pela primeira vez, eles podem conversar pela primeira vez e fazer piadas e gozar o outro. E quando você sabe que você é da outra comunidade, você não tem direito de ficar com raiva. E isso facilita muito os relacionamentos. E nós solucionamos os nossos conflitos através disso. Isso acontece entre vilarejos vizinhos, diferentes grupos étnicos, e acontece dentro de famílias. E os ocidentais dizem que os africanos são pobres. Mas nós não nos sentimos pobres, nós nos sentimos muito ricos com as nossas tradições, com o nosso solo, com a nossa tecnologia. Nós não temos complexo algum. O Ocidente tem a sua própria forma de ver as coisas, mas nós não precisamos aceitar isso cegamente. E o Senegal é um país muito estável. Então, esse relacionamento de brincadeiras de gozação existe na Guiné Equatorial, em Mali e em outros países aqui da região. Mas alguns líderes políticos também recebem ordens de multinacionais e de outros governos. Mas, felizmente, aqui no Senegal, é um país muito democrático e a gente pode expressar nossas ideias sem sermos ameaçados. A gente pode falar, olha, a gente não concorda com isso e tal. A gente reza para que vocês sejam muito bem-sucedidos. Nós sentimos que vocês somos nós na África. Podemos estar juntos como irmãos e que possamos rir das piadas uns dos outros. People say it's Como as pessoas dizem, a felicidade está na nossa mente. Eu acabei de receber uma pergunta escrita sobre imigração. As ecovilas que nós criamos, os jovens não viajam para outros lugares. Em outros vilarejos, a população está crescendo. Porque as pessoas conseguem ter um conforto maior nesses lugares. Andrés, como é que nós estamos em termos de tempo? Acho que você pode fazer mais uma pergunta, que eu acho que você está bem empolgado para fazer. Mas se você quiser abrir para perguntas do público, eu deixo por sua conta, Lama. Eu queria fazer uma última pergunta, então, sobre com a conexão com o movimento do Gandhi. Porque tinha a ideia de você criar uma federação de pequenas comunidades, cada uma encontrando as suas próprias soluções e cada uma ajudando umas às outras.
você acha que essas ideias fazem sentido, que a gente pode fazer isso no Senegal e que isso possa ser implementado de alguma certa forma num aspecto global em que as cidades e as comunidades ajudam umas às outras? Obrigado pela pergunta. Tem uma outra coisa também que eu gostaria de acrescentar. É claro que nós usamos o conceito de ecovila, mas esse conceito é um nome em francês ou em inglês. Mas temos as realidades das comunidades africanas antes da colonização e tudo mais. Se você for a um pequeno vilarejo como Muduai na hora do almoço, você é o hóspede de todo mundo, você é o visitante de todo mundo vai te trazer um pouquinho de comida. De noite, todo mundo vai se reunir para te contar histórias. E quando alguém da comunidade quer construir uma casa, toda a comunidade se reúne para construir essa casa. Se você quiser fazer a colheita da sua plantação, do seu campo, a comunidade se reúne para te ajudar. Os enterros, as pessoas vêm e compartilham o seu luto para que você não se sinta sozinho. Os casamentos também, as pessoas compartilham o custo disso. Então, em termos comunitários, isso é possível, isso já acontece. Nas comunidades também há alianças. E claro que as ideias de Mahatma Gandhi são muito importantes, porque fala de não violência, de amor. Então, esses são valores africanos, verdadeiramente africanos. Esses são conceitos que nós temos e nós vivenciamos esses valores no nosso dia a dia. Aqui nós adoraríamos nos conectar com o SEB para que a gente possa ter um intercâmbio, aprender juntos, crescermos juntos e aprender uns com os outros. Então, a África está muito longe do que a mídia transmite. Nós somos muito, muito pacíficos. E também nós queremos abraçar e envolver outras comunidades para que a gente possa compartilhar e aprender juntos em harmonia. Você tem um lar aqui. Você tem um lar aqui no Brasil. Você pode vir para cá quando quiser. Muito obrigado. Eu digo mesmo. Muito obrigado, Lama.